Boa noite, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículos 1 até 4. Se você está conosco desde a escola dominical, você percebeu uma sequência do culto. É claro que na escola dominical era mais sobre como é a sua vida depois de você ser salvo. E aprendemos lá bons ensinamentos sobre chamado, vocação, missão. Foi bem interessante. E se você prestou atenção nos hinos também, são hinos que têm a ver com a salvação, a ceia do Senhor que a gente participou, para lembrar o sofrimento que Cristo passou na terra para nos dar essa salvação. E agora a mensagem também não vai ser diferente, vai ser uma mensagem evangelística também, provavelmente muito do que eu vou falar aqui você já sabe, mas é interessante a gente lembrar, ouvir isso e para a gente lembrar até onde a gente estava. Então, o tema da nossa mensagem hoje vai ser: será que preciso ser salvo? Então, eu quero que você preste atenção e que Deus possa trabalhar no seu coração para juntos aprendermos e chegarmos no final ao ponto de podermos responder esta pergunta: será que eu preciso ser salvo? Vamos orar primeiro. Nosso amado Deus, obrigado, Senhor, pelo seu culto que estamos aqui a prestar. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento que tivemos desde a escola dominical. Obrigado, Senhor, pelos hinos também. Obrigado pela ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, por seu amor por nós, ó Pai. Pedimos para que neste momento o Senhor possa continuar, Pai, preparando nossos corações agora para ouvirmos a Tua palavra. É isso que eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, Hebreus 2, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. É interessante que todo esse tempo que a gente tem vindo à igreja, a gente tem aprendido várias coisas. Eu tenho certeza que se cada um de nós aqui levantar para falar um pouco sobre a Bíblia, um pouco sobre Deus, é claro que a gente não vai falar aqui com aquela eloquência, com aquela sabedoria toda, mas uma coisa a gente vai poder compartilhar sobre Deus, sobre o que a gente tem aprendido, o que a gente sabe sobre Deus. Mas quando a gente olha para isso, infelizmente, vemos um outro grupo de pessoas que se apoia nisso, que se apoia nesse conhecimento que tem de Deus, que se apoia no fato de estar sempre na igreja e pensar: se eu morrer eu vou para o céu. Nas semanas passadas, o pastor Rodrigo estava a falar do método evangelístico que o pastor Joel ensinava, que é bem interessante, que uma das respostas que ouvíamos quando você pergunta: se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? A pessoa fala: sim, porque eu vou para a igreja, eu frequento a igreja. Então, era normal ouvirmos esse tipo de respostas. E a gente vê pessoas com essa ideia, a gente vê pessoas com essa certeza de que, olha, elas poderão ir para o céu porque tem um relacionamento com a igreja, porque tem um conhecimento da palavra de Deus, e não é bem assim. Então eu quero que com todos esses pensamentos no fundo do seu coração você coloque essa pergunta: será que eu preciso ser salvo? Então é isso que eu vou procurar trazer na mensagem de hoje para te ajudar a responder esta pergunta. Ou, se você já tem a resposta, é ajudar você a ter essa certeza, ter esta convicção dessa resposta. O grande desafio que a igreja enfrenta é falar sobre salvação, ou ao falar sobre salvação, é que as pessoas não sentem a necessidade de ser salvas. A igreja vai, prega o evangelho, deixa claramente a necessidade do homem se arrepender, e as pessoas simplesmente ignoram. É triste você
falar e você ver, tipo, por causa do testemunho ou da vida da pessoa, você ver que, olha, esta pessoa precisa se render a Cristo. E a pessoa simplesmente se recusa. Talvez você já teve experiência e ficou surpreso com a atitude ou com a ignorância da pessoa em simplesmente ignorar a mensagem da salvação. Quando estava em Moçambique, tive uma experiência, nós saindo para evangelizar no bairro, lá encontramos um grupo de jovens. Aí falamos de Cristo para eles, foi bem interessante, que eles falaram, essa era a dúvida que eu tinha, é isso mesmo que eu queria ouvir, e ganhamos esse jovem para a igreja. Ele foi para a igreja, começou a aprender mais sobre a palavra de Deus, e num determinado tempo ele saiu da igreja. E para nossa surpresa, ele foi para uma outra denominação, que eles não olham para Cristo como Salvador. E eu particularmente fiquei surpreso, como assim? Nós fomos para lá, falamos do Evangelho, ele falou conosco que estava bem claro, tinha entendido, e momentos depois ele se mudara para uma denominação que não crê em Cristo como Salvador. Então é triste, mas tem pessoas que ainda têm esse pensamento, ainda têm essas convicções. São situações que somos sujeitos a presenciá-las, porque existem várias pessoas assim. Você pode até encontrar uma pessoa que está com uma vida completamente desestruturada, uma vida cheia de problemas. Você fala, olha, eu sei a solução para isso, é Jesus. Você chega para ele e fala, olha, Jesus fala, vinde a mim todos que estás cansados. E você fala tão claro, e mesmo assim, a pessoa se recusa a aceitar a Cristo. E muitas das vezes ficamos, mas como? Por que isso acontece? Isso acontece porque, na maioria das vezes, as pessoas não compreendem o verdadeiro sentido da palavra salvação. Para elas não faz sentido que a salvação seja de graça, seja algo que só crer em Cristo e já está, você já é salvo. Então, não faz muito sentido. Mas quando a gente olha na Bíblia, a gente percebe, tem um versículo que nos ajuda a entendermos claramente qual é o motivo dessas pessoas se recusarem a aceitarem a Cristo. Coloca para mim 1 Coríntios 2, versículo 14, diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas de Deus, ou não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui já vem a resposta para nós. Então as pessoas não percebem porque não tem Espírito de Deus. E todas as coisas soam como loucura na mente das pessoas, porque não tem ainda o Espírito de Deus. Alguns se recusam a aceitar a salvação porque não querem nenhum compromisso com Deus. Foi bem interessante na escola bíblica hoje, que o pastor falou, olha, sendo salvos, não exatamente assim, mas o contexto lá é, sendo salvos agora, temos que procurar o que fazer. Você vai seguindo o caminho errado, daí Deus usou o GPS, agora no celular, que ele recalcula. Então fala, olha, você vai e cai, você recalcula o caminho e você volta para Deus. E mostrar também como a gente precisa se envolver, a gente precisa fazer alguma coisa. Não é, sou salvo e pronto, vou para o céu, estou de boa. Não, sou salvo, eu tenho que me envolver. Eu sou salvo, tenho que procurar fazer alguma coisa. E muitos se recusam a aceitar a salvação por causa disso. Eu não quero nenhum compromisso. Eu estou bem aqui, no meu cantinho, eu não quero compromisso com a igreja, não quero me envolver, não quero fazer nada, mas a salvação, nós somos salvos para trabalhar, nós somos salvos para servir ao Senhor. Então, sabendo que, uma vez salvo, as pessoas terão responsabilidades, a pessoa se recusa a aceitar a salvação. Então, com esse pensamento, eu pergunto, será que a salvação é realmente necessária para o homem? O versículo 3 de Hebreus é bem forte. Pode colocar de novo lá, Hebreus 2, versículo 3. Diz assim, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais e maravilha. Mas o foco é justamente o versículo 3. Então, o escritor aos Hebreus já nos adverte. Como é que nós escaparemos se negligenciarmos
tão grande salvação? Como você vai escapar se você se recusar a aceitar a salvação? Como você vai escapar se você se recusar a aceitar que Cristo é o seu Salvador? O negligenciar é o mesmo que você menosprezar, não se importar ou ser indiferente. Você ouvir, tem que aceitar a Cristo. Existe uma vida eterna no céu. Você precisa se arrepender e você ser indiferente. Negligenciar é você ouvir sobre a salvação e dizer a ti mesmo, isso não é sério, não é de nada. É fazer o que os convidados para o banquete lá de casamento, em Mateus 22, 1 a 5, fizeram. Veja aí, Mateus 22, 1 a 5. Coloca para nós, Mateus 22, 1 a 5. Diz assim, Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e lhe disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Então, negligenciar é fazer exatamente isto que eles fizeram. Eles ouviram o convite, estava tudo preparado, estava tudo pronto. Só precisavam aceitar o convite, simplesmente eles negligenciaram ou não deram atenção às palavras do rei. É importante a gente destacar duas verdades nessa parábola. Na verdade, tem um livro do Hernani Dias Lopes que ele comenta justamente o livro de Mateus. É bem interessante, ele traz 4 verdades, mas eu gostaria de destacar 2 que nós podemos tirar desta parábola. Primeiro é que a salvação é anunciada, ou a salvação anunciada no Evangelho é comparada a uma festa de casamento, ou seja, a vida eterna é uma festa nobre, um banquete real, uma celebração eterna. E a segunda é, os convites do Evangelho são amplos, plenos, generosos e ilimitados. O banquete da graça está pronto, tudo foi preparado. Nós não precisamos fazer nada, não precisamos pagar. Como tem sido o seu coração quando o assunto é sobre salvação? Eu pergunto isso a ti que ainda não tens a salvação. Será que você tem se comportado como estes convidados, negligenciar a salvação? Você desconsiderar quando se fala sobre a salvação? Estes convidados perderam a festa e você corre o risco de perder uma vida eterna na presença do Senhor no céu. É interessante a gente entender até o que significa então a salvação. A gente fala muito de salvação, mas o que significa a salvação? Um dos jovens aqui na igreja, eles vindo para a igreja, a gente conversando, eles contaram isso. Vindo para a igreja aqui, eles foram assaltados, ou uma tentativa de assalto, bem perto da igreja aqui. Daí eles pediram, não faça isso que estamos indo para a igreja. E os caras, mas que igreja? E dava para ver a igreja. Eles, ali é a igreja ali, então, nas luzes. Tá bom, beleza, então vocês podem ir. Então a igreja salvou eles. E quando a gente olha, isso é salvação. Mas é uma salvação natural. Quando a gente fala de salvação, não é esse tipo de salvação. Eles foram salvos, continuam aqui, ainda bem. Mas existe outra salvação. Quando a gente olha para a Bíblia fala de salvação. Salvar significa livrar do perigo ou da morte. E no Novo Testamento o sentido é bem mais abrangente. Significa libertar o homem do que o separa de Deus. Então, quando você ouve salvação, quando você ouve que, olha, você precisa aceitar Cristo como seu Salvador, você tem que lembrar disso. Olha, eu preciso me libertar dessa separação eterna do Senhor. Eu preciso estar com o Senhor para sempre. E nós sabemos que o que separa o homem de Deus é o pecado. E é interessante que quando a gente fala do pecado também, então isso envolve todo mundo. Romanos 3:23 diz que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, é claro que ao dizer que todos nós somos pecadores, isso significa que todos precisam de salvação, todas as pessoas.
Ainda pegando o exemplo do evangelismo expositivo, que o pastor Joel foi passando, é bem interessante que quando a gente sai para evangelizar e a gente encontra católicos, é bem forte essa parte, porque a gente pegava muitas pessoas para usar como exemplo. Às vezes chegávamos nas casas, a pessoa tinha crianças, e mas a gente falava o versículo, todo mundo é pecador. E aí, mas o que significa todos? A pessoa, todos significa todos, não tem como. Daí nós começávamos, mas você é... Não, sim, eu sou pecador. E íamos dizendo, é aquela criança ali, tipo, não sabe nada. Aí a pessoa começava a balançar um pouquinho. Bom, ela tipo não fez nada, é inocente. A Bíblia fala que todos, o que significa todos? Ela, tá bom. Daí a gente ia, mas e o Papa? Aí a pessoa aí já complicava. Opa, Papa, como assim? Tipo, Papa é santo e tem todo aquele estatuto, e dificultava. Mas é muito importante a gente entender o que significa todos. Todos significa que todos nós, eu sou incluso, as crianças, a Maria Fernanda, minha filhinha lá, já é pecadora, e todo mundo, o Papa, todo mundo é pecador. É importante a gente entender isso, porque quando a gente entende isso, nós percebemos claramente a necessidade de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador. A única coisa que pode ser diferença, quando a gente fala que todos são pecadores e precisam da glória de Deus, é que nesse grupo de todos nós, existe aqueles que já são salvos e existe aqueles que ainda não têm a salvação. E esses que ainda não têm a salvação precisam tomar essa decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador. Não importa se a pessoa é rica, se ele é pobre, não importa se você está sempre na igreja, não importa se a sua vida está muito complicada, se você se vê rejeitado pela sociedade, não importa nada disso. Todas as pessoas precisam da salvação de igual modo. É bem interessante isso, porque você acaba vendo, puxa, eu estou no mesmo nível que a outra pessoa, merecedor desta salvação. Todos nós precisamos, em igual medida, pois estamos na mesma condição, pecadores. É interessante, quando você usa as palavras de Paulo, em 1 Timóteo 1,15, é bem interessante como Paulo fala aqui, quando fala que Cristo vai salvar, ele fala assim, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. É bem interessante quando ele fala assim, dos quais eu sou o pior, eu olho para isso e falo, ele entendeu claramente a necessidade da salvação. Porque quando ele fala que eu sou o pior, é porque ele, no interior dele mesmo, ele reconhece a vida de pecador que ele reconhece o pecador que ele é e fala, puxa, eu preciso mesmo. E quando não chegamos a este ponto, fala, puxa, eu sou o pior. É porque realmente a gente entende profundamente a necessidade de termos essa salvação, a necessidade de aceitarmos a Cristo como Salvador. Este reconhecimento da sua condição. E a verdade é que todos nós somos pecadores e precisamos da salvação, não importando quem você é. E é bem legal que na Bíblia a gente vê exemplos até de pessoas assim, vários níveis sociais, várias categorias das pessoas e necessitando da salvação, indo até Cristo também para ter essa salvação. O primeiro exemplo a gente vê lá em Mateus 27, versículo 57. Mateus 27, 57. Mateus 27, 57 diz assim, ao cair da tarde chegou um homem rico. Então aqui é um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Então é interessante, se você tiver tempo, pegar todos os versículos antes para você entender o contexto aqui. Mas José de Arimateia, ele era conhecido como guardião dos ricos. Então ele era bem rico, muito rico. E, segundo comentários, José de Arimateia gastou cerca de $80.000 para sepultar a Jesus. Então, José de Arimateia foi lá, pegou o corpo de Jesus, pediu para que ele fosse sepultar e preparou tudo lá. E se você ler os versículos, você há de ver todo o trabalho que ele teve para preparar o sepultamento de Jesus. Então, realmente, ele gastou bom dinheiro.
E a gente vê que mesmo sendo muito rico, ele percebeu a necessidade da salvação. Ele percebeu que seu dinheiro não lhe daria eternidade no céu. Apesar de ser rico, José de Arimateia não possuía tudo o que ele precisava. Ele percebeu que faltava algo que nenhum dinheiro compraria. Faltava o maior tesouro de todos, a salvação. Por esta razão, ele se entregou a Jesus. Quando ele percebeu que, poxa, eu sou rico e eu tenho este dinheiro, mas eu ainda sou um pecador, eu sou um miserável, e eu estou indo para o inferno, aí ele se entregou a Jesus. Então a salvação não é só para pessoas pobres, a salvação é também para pessoas ricas. A salvação também é para pessoas que são muito religiosas e ainda não se renderam a Cristo. Temos outro exemplo em João 3. João capítulo 3, a gente vai ver aqui um outro exemplo. João 3 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Versículo 9. Versículo 9 diz assim: perguntou Nicodemos, como pode ser isso? E o versículo 10, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então a história de Nicodemos ali é que ele encontra-se com Jesus, e Jesus vai falando do evangelho para ele, e ele começa a ficar confuso. Como assim? Tipo, como é que pode acontecer essas coisas? Eu nascer de novo? Como assim? O que é isso? Então a gente vê que, olha, Nicodemos, tanto que Jesus fala aqui no versículo 10, você é um mestre em Israel e não entende essas coisas? Então a gente vê Nicodemos como aquele cara religioso, aquele cara que conhecia a palavra de Deus, mas ele não tinha tomado a decisão mais importante de render-se a Cristo. Então a gente vê que não é a igreja, não é o fato de você ser religioso que você vai ter acesso ao céu. Nicodemos era um homem muito importante no Sinédrio, o mais alto tribunal eclesiástico naquela altura em Israel. Mesmo sendo este homem religioso, ele precisou passar pela experiência da salvação. E é interessante a gente ver que realmente Nicodemos se arrependeu, porque quando acontece o sepultamento de Jesus, Nicodemos é quem ajuda José de Arimateia, o primeiro que nós vimos lá, o rico. Então Nicodemos vai lá e participa também. A gente vê isso lá em João 19, 38 a 39. Você vê a participação de Nicodemos. Então a religião de Nicodemos não era suficiente para atender às suas necessidades espirituais. Ele teve de nascer de novo para poder viver. E isso mostra que não é tanto que a gente conhece as Escrituras que nos salva, mas sim reconhecer a Cristo como nosso Salvador. Então nós vemos dois exemplos aqui. Primeiro, o José de Arimateia, que era um cara rico, então mesmo assim ele precisou se entregar a Cristo. Nicodemos, que era um cara religioso, um cara que tinha certo conhecimento da palavra do Senhor, mas ainda faltava o conhecimento principal, que é a salvação, se render a Cristo. E também temos outro exemplo da mulher samaritana, aquela que era rejeitada pela sociedade. João 1, esse também você pode pegar os versículos anteriores para você entender muito bem o contexto aqui, mas eu fui no versículo 9, que a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então é interessante a gente ver aqui que Jesus estava ali falando com uma mulher que era rejeitada, estava falando ali com uma mulher que era mal vista pelos judeus, era desprezada. Para os judeus a salvação era só para eles e não deveria abranger também a esse grupo. E Jesus mostrou que não é isso, a salvação é para todas as pessoas. Até aquela pessoa rejeitada, abandonada, sozinha lá, para Deus essa pessoa é importante. Ela precisa aceitar a Cristo. Então esses versículos falam desta mulher que foi alcançada pela salvação, mesmo ela sendo rejeitada. Existem pessoas que esperam melhorar de vida para se render a Cristo. Falar, minha vida está muito desestruturada.
Eu estou muito mal, agora estou envolvido nisto, essas drogas, esses vícios. Eu preciso arrumar a minha vida. Só que não é assim que você chega a Deus. Não é depois de você arrumar a sua vida que você chega a Cristo. Até porque Cristo fala, olha, os sãos não precisam de médico. Então você precisa ir a Cristo para você arrumar a sua vida. A salvação é o único remédio capaz de curar de forma completa. A salvação é a única forma que nós temos para limpar todo o pecado que a gente tem e com o Espírito Santo já habitando dentro de nós, nos capacitando para a gente vencer os vícios, para a gente vencer as batalhas e nos livrar disso. E podermos falar, puxa, eu fui liberto porque eu fui até Jesus. Eu fui liberto porque eu conheci a Cristo. Então nós devemos ir a Cristo por entender que sem Ele somos miseráveis caminhando para o inferno. A vida da mulher samaritana foi transformada por causa do encontro que ela teve com Jesus. Coloca aí o versículo 39, Diana. João 4, versículo 39. João 4, versículo 39. Diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Então a gente vê aqui que a mulher deu testemunho. A mulher saiu e foi dando testemunho, porque ela tinha a vida transformada já, porque encontrou-se com Cristo. E quando ela falou, as pessoas começaram a crer, porque ela falou daquilo que Jesus tinha falado para ela. Mas é interessante aqui a gente frisar que ela foi e deu testemunho. E ela deu testemunho depois desse encontro com Jesus. Se você ainda não tem a salvação, a sua vida também pode experimentar a mesma graça. E o que eu quero falar para você é, não espere mais, não leve muito tempo para você tomar essa decisão. Outro exemplo aqui que a gente tem, para a gente ver que a salvação abrange a todo mundo, é do homem desonesto, Zaqueu. Zaqueu, Lucas 19, vamos ler alguns versículos aqui. Lucas 19, versículo 1 diz assim, Jesus entrou em Sinédrio e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então a gente vê aqui Zaqueu também, que se formos olhar, trazermos o Zaqueu para a vida de hoje, seria alguém odiado pela sociedade. Puxa, aquele cara ali, ladrão, ele rouba, se aproveita dos pobres. Mas Jesus foi até ele e mostrou que a salvação também é para ele. A salvação também é para as pessoas que têm este tipo de coração. Deus quer transformar as pessoas com esse coração e torná-las como Zaqueu, ao ponto dele falar, olha, eu vou pagar tudo o que eu roubei, ou tudo o que eu tirei das pessoas. Eu vou retribuir aos pobres, vou pagar 4 vezes mais. É isso que Cristo faz na vida da pessoa. Transforma o seu coração. Então, quando a gente olha para a história de Zaqueu, o primeiro fato que nos deve chamar a atenção é o fato de Jesus ter se hospedado na casa dele, mesmo com a fama negativa que Zaqueu tinha. Tanto que as pessoas exclamaram, como assim? Como é que isso é possível? É possível porque Jesus não foi atrás dos sãos.
Jesus foi atrás daqueles que estavam doentes para lhes dar a salvação. Isso mostra que Jesus está pronto para perdoar qualquer pecado e nos dar a salvação mesmo assim. Isso mostra que realmente Jesus não veio atrás dos sãos, como eu acabei de dizer, mas sim de pecadores. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, algo aconteceu. Zaqueu se levantou, se prontificou a dar metade dos seus bens aos pobres e a ressarcir até 4 vezes mais as pessoas que ele tinha roubado. Então, se ele fala 4 vezes mais, é porque ele tinha roubado muito. Então, a gente percebe como era o coração de Zaqueu lendo esses versículos. Mas depois desse testemunho, Jesus afirmou que realmente houve salvação na casa de Zaqueu. Jesus mudou a vida de Zaqueu e Jesus quer mudar a sua vida também. Jesus quer te dar esta salvação, ou Jesus te dá esta salvação como presente, esperando que você aceite. A ti que já tens a salvação, talvez o que eu falei é algo que você já sabe, algo não tem nada novo aqui. Então, o que eu quero pedir para você que já aceitou Cristo como seu Salvador é: você já tirou um dia e agradeceu do fundo do seu coração pela salvação? Você já tirou um tempo e pensou: puxa, eu era um pecador indo para o inferno e não merecia nada, e Cristo me deu a salvação. Se você ainda não tirou um tempo para você orar do fundo do seu coração, agradecer, eu convido você, depois dessa mensagem, a fazer isso. Agradecer do fundo do seu coração, porque se não fosse isso, todos nós iríamos para o inferno. Mas o amor de Deus chegou até nós e nos deu essa salvação. Lembra, sem Cristo nós não seríamos nada e nós nem merecíamos esta salvação. Mas se você nunca ouviu sobre essas coisas, se você nunca ouviu sobre a salvação, é a primeira vez que você está a ouvir sobre este assunto hoje, eu quero que você saia daqui com a certeza desta salvação. Eu quero que você saia aqui com a resposta à pergunta: será que preciso ser salvo? Respondida. A salvação é um presente de Deus, sem o qual não haverá vida eterna com Jesus. Respondendo à pergunta do tema de hoje, que é: será que preciso ser salvo? A resposta é sim. Se você ainda não tem a salvação, você precisa ser salvo. Aceite o grandioso convite de Deus para que, enquanto outros entrem na glória, não suceda de você se perder. Enquanto os outros vão na presença de Deus, não suceda de você ir no caminho diferente, você ir para o inferno. Esses dias eu estava ouvindo, tem um julgamento acontecendo lá em Moçambique, de uns caras que desviaram muito dinheiro e acabaram endividando o país e tudo. E um dos réus, foi bem interessante o que ele falou, querendo dar meio que uma lição de moral ao juiz, mas ele usou uma história bem interessante. Ele falou: olha, existia um cara numa cidade que ele pensou consigo mesmo: tem um mais inteligente aqui da nossa cidade, então eu quero mostrar aquele mais inteligente que ele não é tão inteligente assim. Daí ele segurou um pássaro na mão e falou: eu vou perguntar a ele sobre o pássaro que tem na minha mão. Vou perguntar a ele: olha, eu tenho um pássaro na mão, me diga aqui se esse pássaro está vivo ou está morto. E a ideia dele era: se o cara mais inteligente respondesse: o pássaro está vivo, ele apertava a mão e o pássaro moria. Ele falou: você errou, o pássaro está morto. Se o cara falasse: o pássaro está morto, daí ele soltava, o pássaro saía a voar, ele falou: o pássaro está vivo. Qual é a lição dessa história? A lição é: a salvação já nos foi dada como presente. Está na sua mão você aceitar este presente de Deus ou você deixar este presente escapar da sua mão. Cristo já morreu e te dá esse presente de graça, esperando você aceitar este presente. Coloca para terminar Atos 16, versículo 30 e 31, diz assim: então levantou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. A única maneira de termos a salvação é crendo em Jesus Cristo, que só assim a gente será salvo.
Que o Espírito Santo confirme hoje no teu coração que houve salvação na sua vida. Se você já tem a salvação, que o Espírito Santo te toque no seu coração para você ser mais grato ainda por esta salvação, que a gente nem sequer merecia. Vamos orar. Nosso Deus amado, obrigado, Senhor, pela salvação que a gente não merecia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha para o que a gente é, para a nossa posição social, o Senhor não olha para nada disso. O Senhor quer que todos nós cheguemos a Ti e nos arrependamos, aceitando a Teu Filho, Pai, como nosso Salvador. Senhor, eu peço, Pai, a todos nós que já temos a salvação, que possamos ser mais gratos, Senhor, por esta salvação que o Senhor nos dá, por esta salvação que o Senhor nos deu, Senhor, gratuitamente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entendermos, Pai, a reconhecermos, Pai, como Paulo falou, que nós somos os piores pecadores, Senhor, e não merecíamos isto. Nos ajuda a sermos cada vez mais gratos, Senhor. Mas, Pai, se tem alguém também que ainda não aceitou, Pai, a Cristo como seu Salvador, que ainda não entendeu, Pai, sobre a salvação, eu peço, Pai, para que amoleça o coração dessas pessoas. Não deixe, Pai, as pessoas negligenciarem a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa ser mais clara e as pessoas entenderem, Pai, a necessidade de se renderem a Ti, Senhor, e poderem, Pai, seguir o caminho para o céu. Eu oro agradecido por tudo isso, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.